pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu mestrado. E eu também trabalho com educação aqui no YouTube e também no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, não deixe de fazer isso. Eu compartilho um punhado de coisa legal lá e pode ser que alguma dessas coisas interesse você, tudo certo? Então vamos direto para o nosso vídeo de hoje, tá bom? Então, como eu disse, eu sou fisioterapeuta e eu estou muito acostumado desde a época de faculdade a ouvir falar de alguns protocolos de atendimento, protocolos de movimento, e essas coisas, com o passar do tempo, depois que a gente se forma e a gente começa a ler uma coisa ali, outra aqui, começa a atender alguns pacientes, a gente vê que esses protocolos, eles não deveriam existir. Não deveriam existir, talvez deveriam existir uma ideia daquilo que costuma ser mais bem aceito na clínica ou mais bem aceito para as pessoas em geral, mas deveriam vir junto com esses avisos sempre a ideia de que a gente precisa avaliar o indivíduo e criar a conduta, elaborar a nossa atuação como clínicos, baseado naquele indivíduo, baseado no corpo dele, no problema dele e na história dele, pessoal. E essas coisas, elas não existem juntas, né? Existem os protocolos, mas não existem esse segundo aviso aí, e frequentemente isso é motivo de problema para os profissionais da área da saúde. Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre os agachamentos, e eu quero que a gente pense juntos aqui se todas as pessoas deveriam agachar da mesma maneira. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito bem, então o que os livros didáticos eles nos contam sobre os agachamentos? Então a maioria deles nos diz que uma pessoa ela deve se preparar, ela deve se arrumar para fazer um agachamento da seguinte maneira. Primeira coisa, ela deve criar uma distância entre os pés que é semelhante à distância que existe entre os ombros dessa pessoa. Muito bem. Depois eles dizem que a pessoa tem que virar o dedão do pé em uma angulação que é algo perto de 30 graus, tá bom? Continua dizendo que a gente sempre tem que agachar fundo, de forma que o nosso quadril sempre fique mais baixo que o nosso joelho, que os joelhos, né? Então o seu bumbum tem que ir para baixo dos joelhos, né? E a gente tem que manter os joelhos sempre ali na linha do segundo dedo do nosso pé, né? Como se a linha medial do nosso joelho tivesse que estar mirando ali para o meio do nosso pé, segundo, terceiro dedo do pé. E agora eles terminam dizendo, né, tentam falar alguma coisa sobre um alinhamento da coluna em comparação à nossa canela. Então, olhando de lado para a pessoa que está se agachando, a gente precisa que essas duas retas estejam paralelas. Então, o tronco precisa estar tão inclinado quanto a canela do indivíduo também está, né? Então, essas são as orientações gerais aí. Às vezes tem uma variação ou outra, mas são coisas que a gente costuma ver em livros a respeito de orientações para agachamentos em qualquer tipo de pessoa. Os livros didáticos, eles são muito bons, tá bom? Eles são muito bons para nos ensinar a teoria das coisas. E o problema é que a maioria deles ignoram o fato de que não existe dois corpos de pessoas que são exatamente o mesmo. Não existe isso em lugar nenhum. E isso é real para os livros de cinesiologia, principalmente, né? Biomecânica, anatomia, livros que são lidos por fisioterapeutas e outros profissionais que trabalham com o movimento, né? Então, por exemplo, falando de agachamento, a gente sabe que o tamanho do comprimento do membro de um indivíduo, bem como a sua estrutura femoral e pélvica, vai alterar a maneira como esse indivíduo agacha. E todos esses fatores que eu citei aqui, eles não são modificáveis. E eu estou desconsiderando qualquer tipo de cirurgia para aumento de membros, né? Coisas desse tipo. As pessoas que são mais altas, normalmente elas precisam agachar, gerando uma inclinação para frente que é muito maior, ou no mínimo consideravelmente maior do que as pessoas que são mais baixas. E isso acontece porque o fêmur de pessoas que são altas costuma ser bem maior do que o tronco e a tíbia desse mesmo indivíduo. Então, na hora que ele está agachando, na hora que o fêmur está adquirindo aquela posição ali horizontal, no momento do agachamento, ele tem que inclinar bastante o tronco para frente para ele não cair lá para trás. Da mesma forma, pessoal, a inclinação do fêmur de um indivíduo vai fazer diferença. Então, primeiro falando da inclinação no plano transversal, se a pessoa tem um fêmur, por exemplo,
antivertido e também inclinações no plano coronal. Se a pessoa tem aquela parte ali distal do fêmur para dentro ou para fora, criando um joelho que é valgo ou varo, respectivamente. Essas duas coisas, somado também à própria estrutura ali da articulação coxo-femoral, né, a estrutura do acetábulo, essas três variáveis aí vão alterar a postura, a profundidade e a inclinação de indivíduos durante um agachamento. Então talvez vocês já tenham visto por aí orientações dizendo que a gente precisa se agachar como um bebê agacha. E acontece que isso na realidade é uma coisa impossível, tá bom? Porque um dos fatores que faz um bebê ele se agachar com tanta facilidade, né, com uma posição que parece ser bem adequada para aquelas pessoas que analisam os entendidos ali a respeito do movimento, é porque a cabeça do bebê ele pesa 1 tonelada comparado ao resto do seu corpo. Além disso, uma outra coisa que os bebês têm, e também as pessoas que são colocadas como exemplos em livros didáticos quando a gente está lendo sobre agachamento nesses livros, é uma boa mobilidade ali de dorsiflexão no tornozelo, né? E isso ajuda pra caramba no momento do agachamento. A dorsiflexão não restrita, ou seja, livre em toda a sua amplitude de movimento, permite que a gente passe à frente do pé o nosso joelho no momento do agachamento, principalmente os graus finais do movimento. E isso é uma coisa boa, tá bom? Porque dessa maneira a gente vai conseguir manter o tronco reto enquanto a gente agacha. Agora, se a mobilidade de tornozelo estiver restrita, estiver diminuída, a gente vai ter um padrão de agachamento diferente. Talvez um agachamento com uma inclinação anterior um pouco maior, tá bom? Uma postura ali um pouco incomum no momento em que se agacha e uma profundidade de agachamento que é inferior a outras profundidades em indivíduos que têm essa total amplitude de dorsiflexão. Então veja que é um pouco difícil a gente dizer como que todas as pessoas elas devem agachar, né? Como que todos os indivíduos eles devem fazer no momento de um agachamento, né? Com certeza a melhor saída é a gente dizer como que a pessoa ela deve agachar, como que um indivíduo, e a gente dá um nome para aquele indivíduo, como que aquele indivíduo ele deve agachar uma vez que você faz uma avaliação de toda aquela pessoa. Então a gente vai ter uma segurança para entregar essas orientações. E essas orientações muito provavelmente vão ser diferentes quando a gente mudar o nome, quando a gente estiver falando de outra pessoa. Mas veja, talvez o melhor caminho para a gente criar alguma coisa que seja parecido com uma receita de bolo seja a gente dizer aquilo que a gente não deve fazer ou aquilo que a gente deve evitar no momento do agachamento. E talvez assim a gente consiga alcançar, né, e aplicar essas coisas a um número de pessoas que é muito maior. Ainda assim, a avaliação deve ser feita. Mas vamos falar dessas coisas. Olha, a primeira delas, a gente deve evitar que o calcanhar ele perca contato com o solo. Então, no momento do agachamento, a grande maioria das pessoas ela vai precisar, não vai fazer mal para ela, que ela nunca deixe esse contato ser perdido, esse contato se perder. O calcanhar precisa estar encostado no chão. Uma outra coisa, a gente tem que evitar movimentos involuntários do joelho. Então é aquela pessoa que está agachando e o joelho ele vai para o plano medial, vai para o plano lateral, ele fica sambando assim enquanto a pessoa agacha. Não, joelhos estabilizados, estáveis, em uma posição durante todo o momento do agachamento. E por fim, a gente deve evitar que exista uma amplitude de movimento, exista algum tipo de flexão anterior na coluna lombar, principalmente quando aquele indivíduo estiver agachando com carga, com bastante carga, carga submáxima ou máxima. Então essa flexão anterior ali na lombar ela deve ser evitada para que a gente fique livre de lesões, beleza? Lesões discais que vão causar problemas para esse paciente. Então, não, pessoal, não há movimentos involuntários do joelho no plano transversal, beleza? Não há perda de contato dos calcanhares com o solo e não a flexão da lombar ali durante o agachamento, tá certo? Então, estabilizando joelho, lombar e o contato do calcanhar no chão, a gente vai ter provavelmente aquilo que se parece com uma receita que atenda a várias pessoas, quem sabe. Mas veja, pessoal, até essas coisas que a gente falou aqui, elas podem ser burladas vez e outra. Então existem sim algumas pessoas que agacham tirando um pouco ali o calcanhar do chão e para isso elas conseguem fazer o movimento apenas mantendo ali o médio e antepé em contato com o chão. Não é recomendado, mas existem pessoas que fazem.
Alguns levantadores de peso, pessoal, eles permitem que o joelho deles vão para a posição de valgo no momento da ascensão do agachamento, na hora que eles estão voltando para a posição ortostática ali. Isso ajuda com que eles consigam levantar mais peso ainda, com que eles consigam suportar maiores cargas no momento em que eles estão se levantando. E até também a flexão de lombar, que é uma coisa perigosa, né? As pessoas têm bastante medo disso aí. Todos nós fazemos algum grau de flexão na lombar enquanto nós agachamos, tá, pessoal? Isso é perfeitamente normal. Para a maioria das pessoas isso não vai gerar problema nenhum, principalmente se a pessoa ela estiver sobre treinamento, né? Se ela estiver treinando aquele agachamento com cargas progressivas durante o tempo. Então, mesmo que ela chegue ali numa carga submáxima, tudo bem, porque o corpo, as articulações dela foram treinadas para suportar durante um processo, durante um tempo de treinamento, né, com cargas que foram de pequenas para maiores, elas foram treinadas a suportar esse tipo de situação. Sinceramente, pessoal, as orientações dos livros didáticos elas são um mito, tá bom? As diferenças anatômicas de cada um dos indivíduos exigem desvios dessa forma didática que existem nos livros, né? Exigem adaptações, principalmente no quesito largura de pé, graus de inclinação do dedão do pé ali, né, no momento do agachamento, profundidade, inclinação de tronco, relação tronco e canela. Tudo isso precisa ser adaptado considerando aquele indivíduo que você está tratando, está treinando, está lidando em geral. Você precisa considerar aquele indivíduo para selecionar e ajustar todas essas variáveis. Só porque um agachamento ele não é compatível com as orientações de um livro didático não significa que ele seja inaceitável, né? Muito menos prejudicial, como muitos especialistas dizem por aí. Muito pelo contrário, é bem provável que, se você vê por aí uma pessoa que está sendo acompanhada por um bom fisioterapeuta, um bom educador físico, e você vê essa pessoa agachando de uma forma um pouco diferente, uma forma peculiar, né? Que não é compatível com a maioria dos agachamentos que a gente vê aí fora, é muito provável que ela esteja agachando da melhor forma que ela poderia agachar, tá? Da forma que trará os melhores ou mais benefícios para aquele corpo, né? Que levará ela o mais rápido possível para os objetivos que foi acordado entre ela e o profissional que a acompanha. Isso porque esse profissional, se for um bom profissional, ele simplesmente selecionou as características certas de cada uma daquelas variáveis que a gente discutiu aqui no vídeo, considerando a anatomia daquele corpo, considerando aquele indivíduo, as proporções e a estrutura toda que está envolvida ou que estará envolvida no momento do agachamento. E isso é o certo a fazer. Muito bem, então isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, não saia daqui sem deixar um joinha aqui embaixo, sem fazer um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal, tá bom? Isso tudo não te custa nada e me ajuda pra caramba e me motiva sempre a trazer mais e mais conteúdos como esse para vocês. Também, se possível, compartilhe com alguém que se interessa, algum colega, alguma pessoa com quem você trabalha, alguma pessoa que se interessaria por essa discussão. Envie esse vídeo para essa pessoa, também vai me ajudar muito. Isso é tudo que eu tinha para falar, a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, obrigado, tchau!